Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, ou bom dia, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, a segunda rua paralela à garagem São Francisco. Você passou o trevo da BR-040, a subida para Caxambu, e você entra à sua primeira esquerda, você sobe à sua segunda esquerda, você vai estar lá conosco em nome de Jesus. Infelizmente, esse final de semana, hoje, campanha Jornada Feliz, o sexto elo, amanhã Mocidade e domingo, que seria a nossa Santa Ceia, nós vamos ter que fazer essas transmissões todas via live. Por causa da demanda de pessoas que estão enfermas, acamadas em casa e hospitalizadas. E às vezes, e nessa hora, nós temos que ser um pouco prudentes, vigilantes e prudentes. A palavra de Deus nos fala para sermos prudentes como a serpente, simples como a pomba. E nessa hora, devido a todo esse caso, todo esse momento que estamos vivendo, é necessário nós termos um pouco de prudência, de paciência, nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo, infelizmente. Existe uma enfermidade no mundo, gerando colapsos em todos os países. Infelizmente, a gente não pode desmerecer, mesmo que às vezes você sabe que tem um contexto político, um contexto de ditadura, de pressão ou de opressão, enfim, mas a vida do ser humano, ela é superior a todas essas coisas. Então nós resolvemos transferir a nossa Santa Ceia de hoje, aliás, essa nossa Santa Ceia de domingo agora, para domingo que vem, se Deus quiser, no nome de Jesus, tá bom? Para que Deus, para que tudo fique calmo, as pessoas se recuperem, se estabilizem, aqueles que estão em casa se recuperem, os que estão hospitalizados se recuperem, enfim, a gente procurar manter um tempo bacana aí, orando, buscando a Deus. E no domingo nós vamos servir a ceia do fortalecimento. Você separa na sua casa um copo com água e um pedaço de pão, seja um pão novo, não pega um pedaço de um pão mexido não, pega um pedaço de pão, um pão novo, uma fatia de pão de forma nova, ou um pãozinho de sal novo. E aí nós vamos consagrar, orar, pedindo a Deus que venha nos fortalecer e nos abençoar de uma forma muito preciosa e poderosa, no nome de Jesus, e nós cremos que Ele vai fazer isso, aleluia, amém? Então tá aí o nosso aviso, graças a Deus, maravilha, nosso aviso. Então hoje o nosso culto, que seria presencial, é só uma live, de 7h30 às 8h30, campanha Jornada Feliz. Estaremos orando pelos pedidos de oração, estaremos orando para que Deus abençoe, estaremos orando para que Deus manifeste o seu poder na sua vida, no nome de Jesus, tá bom? E depois, sábado a mesma coisa, domingo de manhã, 8 horas da manhã, e domingo à tarde, 6h30 da tarde, a nossa live ministrando a ceia do fortalecimento. E a Santa Ceia nós vamos ministrar domingo que vem, se Deus quiser, no nome de Jesus. Com relação às atividades durante a semana, domingo eu deixo todo mundo posicionado e vocês multipliquem essas informações, avisa os irmãos para que eles não passem por um momento constrangedor, ou seja, venham à igreja, para poder cultuar, louvar a Deus. E chegando aqui, infelizmente, a gente está evitando essas coisas de aglomeração, Então a gente não quer que ninguém fique constrangido. Então você transmite isso para nós, por favor. Passa para frente o nosso vídeo, passa para frente essas coisas. Tenho certeza que Deus vai estar abençoando no nome de Jesus, ok? Maravilha? Bom, programa Encontro com a Palavra, Estamos aqui numa série chamada Ser Cristão, O que é ser cristão? Até colocamos algumas coisas para ilustração. Será que ser cristão é a roupa, modo de falar, enfim, como que é ser o cristão?
Aí nós aprendemos mais no livro de Atos quais foram os nomes que essa igreja, esses componentes, esses membros receberam, como cristãos, como crentes, como santos, como discípulos, como aqueles que estão no caminho. E depois agora, quarta-feira, né, segunda, quarta, nós falamos, quarta-feira, aliás, falamos num outro momento que ser cristão é testemunhar a Cristo, ser cristão é ter uma missão, né, bem clara, bem específica, e ser cristão, por incrível que pareça também, nesse contexto que nós vivemos, em que o sofrimento ele é vencido através de muitas outras coisas, as pessoas não conseguem lidar com essa questão de sofrimento, que infelizmente faz parte da Bíblia Sagrada, mas o cristão também, ser cristão é também sofrer o escarnecimento, a privação de algumas coisas por amor a Jesus Cristo, não que nós somos castrados em fazer alguma coisa, não sei se você vai conseguir fazer a leitura daquilo que eu estou te dizendo, mas é por amor a Cristo e por amor à sua palavra e por amor àquilo que Ele fez em nós, que às vezes nós não praticamos e não temos o desejo de praticar certas coisas que o mundo pratica e para eles é normal. Por exemplo, beber é normal, fumar é normal, pecar é normal, prostituir é normal, homem com homem é normal, mulher com mulher é normal, e assim vai sucessivamente, né? Tudo está muito atrapalhado hoje, né? Por conta dessa nova era, que nós já falamos dessa série, Nova Era e as suas aplicações, falamos o que é que está vindo, né? O que foi implantado no mundo, e agora é só cumprir com a agenda do que foi plantado no mundo. Enfim, então ser cristão também é sofrer, né? Mas que sofrimento é esse? A palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Olha que coisa bacana, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. Então, o nome ser cristão já é assim um indício de que alguma coisa desagradável vai acontecer. Por exemplo, se você está dentro de uma sala de aula e você se comporta e se manifesta como cristão, as pessoas vão zombar, vão criticar, vão falar muitas coisas, né? Eles vão pegar um fato isolado de uma determinada atitude de um outro cristão e identificar você com aquela atitude errada daquele cristão. Sempre fazem isso. Eles pegam uma atitude errada de um cristão e nos associa a nós a essa atitude. Não conseguem fazer essa separação que seria mais justa, né? Porque nem todos os dedos da mão são iguais, nem todos os dedos dos pés são iguais, nem todos os dentes da boca são iguais e têm as mesmas funções, nem todo o cabelo é igual, enfim. Temos nossas diferenças no nosso corpo, ainda mais no corpo de Cristo, que é a igreja, que é universal. Se você vai num culto na igreja do México, você vai ficar extremamente assustado, porque lá o pessoal se entrega, dança, pula, glorifica. Assim é na África, assim é em outros lugares. Então, às vezes, o comportamento de um determinado cristão que foi negativo, eles nos associam a esse comportamento negativo. E aí vem a zombaria, vem o deboche, vem a crítica, vem às vezes o argumento pesado, e eu sei o que eu estou falando, né? Infelizmente a gente fez algumas coisas, algumas formações em que estávamos ali
Uma vez eu trabalhei numa empresa e a gente foi nos qualificar num curso de mais ou menos 2, 3 semanas. Lá na Avenida Rio Branco, nós fomos nos qualificar. Aí a empresa pegou o grupo de funcionários e foi ali dar o curso para nós, lá no Sesc, da Avenida Rio Branco. E tinha um professor lá, não estou falando mal dele, mas quando ele soube que nós éramos cristãos, que éramos crentes, toda aula ele falava de bebida. Toda aula ele convocava um grupo de pessoas para que, se quiser sair com ele, beber. Toda aula ele fomentava a ideia do beber, porque sabia que nós não bebíamos. E não bebemos, graças a Deus. Então, às vezes, a pessoa sofre esse ser cristão só do fato de, às vezes, estar na família, ele não é chamado para certas festas, ele não é chamado para certas comemorações, principalmente onde vai envolver bebida, enfim. Esse é um sofrimento, não só da perseguição que acontecia naquela época, mas agora, né? Essa perseguição social, essa perseguição, vamos dizer assim, cultural, porque nós temos uma cultura, ou seja, temos um modo agradável de vestir, temos um modo agradável de se comportar, temos um modo agradável de estar. Tem cristão que só o sangue do Cordeiro, mas o cristão ele tem esse chamado de um bom comportamento, ele tem essa chamada de ser educado, de ser gentil, ele tem essa chamada de ser uma pessoa diferenciada. Então, ser cristão, só por ter esse comportamento diferenciado, esse comportamento diferenciado mesmo, vamos deixar essa palavra, ele já sofre uma perseguição, já sofre um sofrimento. Eu conheço um irmão que ele estava dentro de uma sala de aula fazendo um curso, aí a sala criou um grupo dos alunos para manter informação, prova, trabalho, isso, aquilo, tal, horário de aula, sala tal, dia tal, com trabalho tal, e aquela coisa toda. Enfim. Aí quando ele, né, eu sou cristão, né, aquela coisa toda, eles criaram outro grupinho. Criaram outro grupo de WhatsApp e eles conversavam entre eles ali certas situações que seriam interessantes esse irmão também participar, mas ele era cristão. Então são esses sofrimentos que a gente passa, essas acusações que nós passamos por causa do outro. O outro cristão faz alguma coisa errada, tem uma ação errada e nós acabamos sofrendo porque somos associados a essa ação e infelizmente as pessoas não procuram diferenciar. Como num corpo existem coisas diferentes nas mãos, nos dedos, nem todas as unhas são iguais, nem do pé, enfim, o corpo de Cristo tem esse diferencial. Mas terceira característica de um verdadeiro cristão é a forma que ele lida com o sofrimento. A vida de Jesus foi marcada por lutas desde o seu nascimento, uma vida de privações e muito trabalho até a sua morte na cruz. Então achamos que nós, como cristãos, achamos que vamos viver no mar de rosas. Não. A vida de Jesus é um exemplo de trabalho. Ele foi carpinteiro, ele teve que estudar. Preste bem atenção, talvez você nunca tenha parado para interpretar isso. Mas ele teve que estudar pesado para ser mestre. Não era mestre porque ele era divino. Não era mestre porque ele era o filho de Deus. Não se tornou mestre por posição, se tornou mestre por esforço. Ele não foi nomeado mestre porque ele era filho de Deus, não. Ele foi nomeado mestre, foi nomeado rabi, foi nomeado senhor, porque ele teve que estudar muito. O judeu, como ele, chegar a ser mestre, a ser um rabino, né? As pessoas olharem para isso, ele teve que se dedicar muito aos estudos.
Uma criança, ele era testado com 12 anos de idade se ele conhecia os 5 livros da lei, Números, Gênesis é o básico da Torá, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Então ele tinha que estar por dentro disso. Ele tinha, para se tornar mestre, ele tinha que saber interpretar a lei, saber interpretar as Sagradas Escrituras, a Torá, o livro sagrado do judeu. Então Jesus, ele sofreu muito. Imagina ter que estudar dia e noite, e depois também ajudar o pai nos seus ofícios de carpintaria. Ajudar com os seus irmãos, porque ele também tinha irmãos e irmãs. Olha que situação, ele vivia numa casa, imagina numa casa onde tem essa diferença, homem, mulher, um tem uma característica, o outro outra característica, ele ter que estudar de uma forma violenta para se tornar um mestre. Como eu falei, ele não se tornou um mestre por causa da posição, se tornou mestre por causa da dedicação e do esforço que ele desenvolveu para se tornar um mestre. Olha a vida de Jesus, o sofrimento do trabalho, da dedicação, como um cristão, um judeu que ele era, né? Como um judeu que ele era, nascido na família de judeus, e sobre ele uma promessa. Então ele não ficou acomodado na promessa de ser o filho de Deus. Eu sou mestre porque eu tenho uma posição divina. Não. Eu sou mestre porque eu estudei, eu me esforcei, eu me dediquei para ser um mestre, para saber na ponta da língua os livros e as leis de Deus. Olha que coisa fantástica. Então, portanto, a proposta do cristianismo é continuar levando a cruz de Jesus, né? Que ele diz no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, ele diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, ele fala desse esforço, desse sofrimento, não só da forma do trabalho, da dedicação secular, da vida espiritual. Tá certo que às vezes nós entendemos e compreendemos que orar não é sacrifício, jejuar não é sacrifício, ler Bíblia não é sacrifício, porque isso deve ser encarado como um prazer, como um agradecimento por nós lermos isso, um agradecimento por nós podermos ter isso na nossa mão. Em outros países não tem Bíblia, outros países não tem palavra de Deus, outros países não tem louvor, outros países não tem nada do que nós temos. Então nós temos que agradecer muito. Tem países que não sabem o que é Bíblia, que não conhecem o que é Bíblia. Talvez você fale assim: Fernando, isso é muito que impossível hoje, mas é verdade. Países fechados, né? Países extremamente controlados pelo governo, sem entrar aqui em detalhe de política nem nada, ado, cada um no seu quadrado, mas existe ainda lugares ainda que as pessoas não conhecem o que é Bíblia. Lembra, por favor, me permita dar esse testemunho. Quando eu conheci a Bíblia Sagrada, nossa, eu fiquei extremamente encantado. Eu fiz primeira comunhão, mas não tive acesso à Bíblia Sagrada. Fiz primeira comunhão na minha religião, na religião que eu servia, mas eu não tinha Bíblia, não era me dado acesso à Bíblia. A única vez que eu ganhei acesso a uma parte da Bíblia, quando eu estava no quartel, e os Gedeões de Cristo fizeram um trabalho bem bacana no quartel, e nos deram o Novo Testamento. Ali tinha o Novo Testamento, o livro de Salmos e o livro de Provérbios, aquele livrinho cinza que os Gedeões distribuíam nas instituições. Graças a Deus, eu falo isso para a glória do Senhor, apesar de não ser um Gedeão, mas em algumas oportunidades fui convidado a estar dentro do quartel. Eu não distribuí o Novo Testamento, eu distribuí a Bíblia Sagrada. Olha que legal. Então a gente sabe como funciona. Mas quando eu me converti, eu fiquei encantado pela Bíblia Sagrada. Eu não sabia, não conhecia, não tinha acesso. E olha que eu estava dentro de uma estrutura religiosa, mas não tinha acesso.
Muitos lugares não têm acesso à Bíblia Sagrada. Então ler a Bíblia é um prazer, é uma forma de agradecer. Falar assim, Senhor, obrigado porque eu estou lendo o texto sagrado, obrigado porque eu tenho acesso à Bíblia Sagrada. Isso é fantástico, isso é muito precioso. Enfim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Levar a cruz é uma condição para quem deseja seguir a Jesus. Levar a cruz é uma condição para aquele que quer servir a Jesus. Existe algo, vamos dizer assim, não para se pagar, nós nunca vamos pagar o que Jesus fez por nós, mas existe um esforço, existe uma dedicação, existe uma dor. Carregar uma cruz é sinal de que eu irei passar por momentos difíceis. Não que não estarei abandonado nesses momentos, não. Passar por momentos difíceis não quer dizer que eu estou abandonado. Passar por momentos difíceis não quer dizer que eu estou esquecido, não. Eu passo por momentos difíceis, o meu caminho é carregar uma cruz, é complicado, é difícil, mas eu tenho a presença do Senhor junto comigo. Existe um poema chamado Pegadas na Areia que conta que uma pessoa, o poeta, né, o compositor, o escritor desse poema, ele chega e fala das pegadas na areia, que ele estava andando e conversando, compartilhando com a sua vida com Jesus, e eles andando na areia, havia as pegadas dele e as pegadas de Jesus, ele falando da sua caminhada, e Jesus do lado dele, quando vinha as ondas sobre os seus pés, tentando desestabilizá-lo, e ele ali compartilhando, né, com Jesus. Certo momento, ele questiona por que ele estava apenas vendo uma pegada. Será que ele estava sozinho? E ele fala com o Senhor: eu fiquei sozinho, eu fiquei só na minha jornada, eu fiquei abandonado na minha jornada, eu fiquei esquecido na minha jornada, porque em determinado momento, naquela areia, eu só via duas pegadas. Ele falou, aí ele encontra com o Senhor, né? Ele fala isso, ele faz essa queixa, e o Senhor falou assim para ele, que aquelas pegadas que ele via na areia não eram as pegadas dos seus pés, mas eram as pegadas do Senhor, enquanto carregava ele no colo na travessia dos seus problemas. Bonito, né? Esse poema é muito bonito, muito bonito. Então ele questiona: Senhor, eu fiquei sozinho, abandonado, esquecido, enfrentando as ondas do mar, enfrentando os ventos do mar, enquanto eu caminhava, contando, né, fazendo uma ilustração da vida, né, que é como caminhar à beira do mar, a areia que se mexe, a água que bate, o vento que sopra. Aí ele questiona que estava para ele sozinho, mas ele diz que, aí o Senhor diz, aquelas pegadas que estavam na areia não eram suas, mas eram as minhas, enquanto eu lhe carregava no colo, no momento que você estava atravessando a história, a sua vida. Bacana, né? Carregar a cruz não quer dizer que eu estou sozinho, o Senhor está comigo. Carregar a cruz não quer dizer que eu estou abandonado, o Senhor está comigo. Carregar a cruz não quer dizer que eu estou esquecido, o Senhor está comigo. Então carregar a cruz não quer dizer que você está esquecido, abandonado ou deixado para lá. Não. Carregar a cruz é estar do lado, estar com o Senhor junto com você. Ele vai estar contigo. Mesmo que você tenha que carregar essa cruz, Ele vai estar contigo para te abençoar, para te guardar, para te abençoar, para te livrar, para te ajudar, para te ensinar alguma coisa, enfim. Livro de Lucas capítulo 14, versículo 27 diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não segue, não pode ser o meu discípulo. Então carregar uma cruz não é apenas uma condição de seguir a Jesus. Carregar uma cruz também, e o seu sofrimento, as suas dores, os seus problemas, os seus desafios também é estar sendo preparado e qualificado para algo maior. Legal, né?
não pode ser o meu discípulo, ou seja, não será apenas mais um seguidor qualquer. Você será o meu discípulo, ou seja, você vai estar sendo preparado para algo maior, algo mais profundo. Então, muitas vezes nós temos que entender que não é só seguir a Jesus, que é o carregar a cruz, mas também estar preparado para algo maior. Não apenas ser o seguidor, mas ser o seu discípulo. Muitas religiões ensinam a fugir de tudo que provoca dor e procura tudo que traz prazer, né? Por causa disso, muitas pessoas não querem ser cristãs, pois não estão dispostas a levar a cruz. A fé cristã ensina a enfrentar o sofrimento e vencer com a ajuda de Deus. A fé cristã ensina a enfrentar o sofrimento e vencer com a ajuda de Deus, ou seja, no meio do meu sofrimento Ele vai estar comigo para me ajudar. Ananias, Misael e Azarias estavam dentro da fornalha, estavam ali dentro do fogo ardente, aquecido muito mais vezes, mas quem estava com eles era o Senhor Jesus. O príncipe estava ali, o Senhor dos exércitos estava ali, o Emanuel, o Deus conosco, estava ali. Por que ele não tirou da fornalha? Por que ele não tirou eles da fornalha? Ele estava com eles na fornalha. Por isso que muitas pessoas às vezes dizem assim, ser cristãos, eu vou ter que deixar de fazer isso, aquilo, parar, faz um discurso, e às vezes até tem, agora, muito discurso de alta ajuda, que você não pode sofrer, e existe muitas, não vou denominar nenhuma seita aqui agora, você vai identificar, mas existe uma seita, né, que está lá dizendo, né, felicidade, ria. Eu tenho um problema, eu tenho uma luta, mas a diferença é que o Senhor está comigo nessa luta, nessa batalha, nessa jornada. É a diferença. Daniel foi lançado na cova dos leões, até o rei ficou preocupado com isso, e a partir dali faz-se um decreto de servir a Deus. Por que Deus não tirou ele da cova? Tocou no coração do rei para poder mudar? Não muda esse decreto. Deus podia fazer isso, tocar no coração de Dário e mudar a lei naquela hora. Ele era o rei, ele era o todo-poderoso na Babilônia, ele podia fazer isso. Da mesma forma que Nabucodonosor podia ter mudado a lei para os meninos não irem para a fornalha, mas o Senhor permitiu que Daniel estivesse dentro da cova para mostrar para todo mundo que o Senhor estaria com ele ali dentro. Se tirasse Daniel dali, a informação seria a seguinte coisa: o teu servo não aguenta o problema, não aguenta a prova. Não. Teu servo não te adora, não te exalta, não te glorifica, vai te abandonar. Não. Ele permitiu Daniel estar na cova, mas esteve dentro da cova com Daniel. Não reclame daquilo que você sofre. Glorifique a Deus, porque Deus está contigo nessa hora. Talvez você pergunte, então tenho que sofrer para ser cristão? Na verdade, o sofrimento já faz parte de nossas vidas. E não temos opção diante disso. Agora, a grande diferença está na forma de como lidamos com o sofrimento. Jesus nos ensinou a lutar e buscar forças em Deus. Olha, quando nós não éramos convertidos, nós tínhamos uma vida de sofrimento. A vida, infelizmente, ela traz esses problemas, traz alguns desafios, traz algumas lutas, dissabores, traz alguns momentos complicados, mas hoje nós sabemos lidar com esses problemas, que é buscando o Senhor Jesus. Buscar-me-eis, em Jeremias 29 diz, quando buscardes de todo o vosso coração, me achareis, diz o Senhor, e eu vou mudar o seu cativeiro, ou seja, eu vou desfazer o seu cativeiro, eu vou tirar você desse cativeiro.
Olha que coisa interessante. Então a palavra de Deus hoje nos mostra como buscar nos livrar desses sofrimentos. A grande diferença agora é como lidamos. Antes íamos para a bebida, sofríamos mais. Íamos para os vícios, nós sofríamos mais, porque aquela dor não era tirada, não é aplacada. Fazíamos sacrifícios na religião, não nos adiantava em nada, porque a dor parecia que aumentava mais ainda. O que nós fizemos? Encontramos a nossa solução, encontramos com Jesus, Ele que nos fortalece para superar as nossas lutas, as nossas dificuldades. O verdadeiro cristão enfrenta o sofrimento seguindo o exemplo de Jesus. O melhor de tudo é que não estamos sozinhos, pois a cada momento Jesus prometeu estar conosco. Mateus 28, 20, eis que estou convosco até o final dos séculos, para todo sempre, em todo tempo, em todo momento, em toda circunstância, em toda prova, em toda tristeza, em toda alegria, em toda conquista, em toda perda, o Senhor está conosco, aleluia. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos, ou seja, por todo tempo, toda hora, todo momento. Se você está em pastos verdejantes, eu estou contigo. Se você está em águas tranquilas, eu estou contigo. Se você está passando pelo vale da sombra da morte, eu estou contigo. Se você está sofrendo, eu estou contigo. Se você está na mesa comigo, eu estou contigo. O Senhor, Ele está sempre conosco. Aleluia, glória a Deus, maravilha. O Senhor sempre vai estar conosco. Essa é a diferença do nosso sofrimento. Ser cristão é enfrentar os sofrimentos com Jesus. Ser cristão é saber que no meio da minha caminhada, carregando a minha cruz, carregando o meu fardo, carregando meus problemas, carregando o meu sofrimento, a minha dor, o Senhor vai estar comigo, aleluia. O Senhor vai estar comigo. Essa é a diferença. O Senhor vai estar comigo, aleluia. Independente de qualquer coisa, se eu estiver na cova, Ele vai estar comigo. Se eu estiver fora, Ele vai estar comigo. Se eu estiver numa fornalha, Ele vai estar comigo. Se eu estiver fora da fornalha, essa é a diferença, Ele vai estar comigo, me ensinando a superar esses sofrimentos. Olha, Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus, irmãos, sofreu mais do que Jesus. Não estamos aqui qualificando o nível de sofrimento, mas sofreu muito, irmãos. Ele teve uma quarentena, ele apanhou mais do que Jesus, sofreu mais do que Jesus. Uma vez pegaram Paulo numa determinada cidade e arrastaram o Paulo amarrado por um cavalo, irmãos. Amarraram ele num cavalo e começaram a rodar a cidade, amarrado ele, arrebentando ele. Depois jogaram ele para fora da cidade porque não queriam que ele pregasse o evangelho naquele lugar. Paulo era inteligente, ele era um poliglota, ele falava 7 idiomas, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, o maior mestre na sua época, o maior professor na sua época. Ele foi instruído pelo Gamaliel, ele era fariseu dos fariseus, o camarada era top do top, o camarada era cheio de medalha, o camarada, como diz no popular, ele era um medalhão. Ele poderia falar assim, o que? Eu? Sofrendo assim? Não. Mas o que ele fez? Ele se recuperava, se levantava e continuava a pregar o evangelho. Como a palavra de Deus nos fala, como nós lemos o versículo, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser o meu discípulo. Ele carregou a sua cruz no meio do sofrimento e alcançou uma posição mais elevada a ser discípulo, a ser um instrumento nas mãos de Deus. Carregou a sua cruz, mas em tudo ele sabia que o Senhor estava lá. Uma vez ele questiona, Senhor, eu estou sofrendo demais,
esse espinho na carne que ninguém consegue identificar, apenas dizem e apontam muitas coisas, mas o Senhor fala assim: a tua graça, a minha graça te basta, eu me aperfeiçoo na tua fraqueza. Olha que coisa muito poderosa. Ser cristão é sofrer, mas sofrer junto com Jesus é sofrer diferente. É passar por vale da sombra da morte, mas saber que existe um cajado e uma vara que vai me ajudar. Esse é o diferencial. É passar pelo vale da sombra da morte e saber que existe uma vara e um cajado para me consolar, para me livrar, para me abençoar, para me guardar. Amém, meu amado? Então, hoje, essa semana, nós vimos que ser cristão é dar testemunho, ser cristão é ter uma missão, e ser cristão é pegar a cruz e seguir a Jesus, sabendo que Ele sempre estará conosco para a glória do nome dEle. Amém, meu amado? Semana que vem nós vamos ver mais coisas desse ser cristão. Muitos, quando falam assim, quando você está passando por uma prova, automaticamente vem assim: ele está em pecado, não, ele está com um problema, não, e vem as acusações, o apontar do dedo. Quando você estiver num sofrimento, dá glória a Deus, porque o Senhor vai estar contigo, o Senhor vai te abençoar lá na frente. Deixa te acusar, deixe os mega power, hiper espirituais, os semideuses te acusarem, porque eles não gostam do sofrimento. Eles não querem parecer com Jesus no sofrimento. Eles acham que o sofrimento é pecado, é maldição, é alguma coisa errada, é isso ou aquilo, mas eles se esquecem que ser cristão é também passar por sofrimento. Isso é o Evangelho de Jesus. Mas o que nós estamos vendo hoje? Não queria entrar neste detalhe. Olha o que nós enfrentamos hoje. Nós não queremos ser perseguidos, nós não queremos que as nossas igrejas fiquem fechadas, nós brigamos, nós reclamamos, nós procuramos a lei, nós procuramos um punhado de coisas. Esse é o sofrimento cristão. É um sofrimento cristão. Temos que reinventar como fazer para alcançar as pessoas e pregar para as pessoas. Mas a gente não quer sofrer, né? Quando nós sofremos, às vezes falamos assim: será que tem alguma coisa de errado em nós? Sempre vai ter. Sempre vai ter. Será que tem alguma coisa de errado em nós? Sempre vai ter. Mas o que acontece? Devemos entender que ser cristão é sofrer, mas buscar sempre no Senhor a vitória, a bênção para a glória do nome dEle. Amém, meu amado? Bom, vamos orar. Pedir a Deus que nos ajude a sair das nossas covas. Pedir a Deus que nos ajude a sair das nossas cavernas, dos nossos buracos, dos nossos medos, das nossas inseguranças. Pedir a Deus que nos ajude a sair das nossas fornalhas. Pedir a Deus que nos ajude a sair dos momentos difíceis que nós às vezes enfrentamos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te bendizemos, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos por ter a oportunidade de ler, ó Deus, a Tua Palavra, de meditarmos na Tua Palavra, de compartilharmos a Tua Palavra, de, ó Deus, apresentar a Tua Palavra que é remédio, que é solução, que é luz, ó Deus, para nós, ó Pai. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a Tua Palavra. Obrigado por nós termos, ó Deus, a oportunidade de explanar a Tua Palavra, de apresentar, de anunciar a Tua Palavra, esse Deus maravilhoso do nosso Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Pai da glória, ó Deus,
E nesse momento, Pai, queremos colocar diante do seu altar a vida do meu irmão e da minha irmã, dessa casa e dessa família, pedindo ao Senhor, meu Deus, que venha, meu Pai, com provisões, ó Pai, de uma forma poderosa e milagrosa, alcançar o seu filho. Se está nessa fornalha, está nessa caverna, está nessa cova ou nesse vale, ou nesse deserto, Pai, ó Deus, que o Senhor venha operar de uma forma sobrenatural. Que o Senhor venha operar de uma forma maravilhosa, meu Deus. Venha, meu Deus Todo-Poderoso, suprir as necessidades do teu filho. Ó Deus, meu Pai, entrar com providência para a doença, para o problema financeiro, para o problema espiritual, para o problema, meu Pai, que o teu filho estiver enfrentando. Seja com o teu filho, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Seja com o teu filho, ó Deus Todo-Poderoso. Abrindo o céu sobre ele e abençoando, Pai. Meu Deus, se está, meu Deus, doendo carregar a cruz, porque às vezes dói, às vezes, meu Pai, dói, mas ajude, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Ajude, meu Pai. O teu filho, o teu servo, ajude de uma forma muito preciosa, Pai. Em nome de Jesus, para a tua glória e para o teu louvor. Seja com ele, meu Deus, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos para o louvor da tua glória. Amém e amém, Jesus. Aleluia! Maravilha! O programa Liberdade e Vida vai ficando por aqui, né? Desejando a você uma tarde maravilhosa, preciosa, poderosa, em nome do Senhor Jesus. Hoje à noite, 7h30, campanha Jornada Feliz será apenas transmitida pela online. Amanhã também a Mocidade, domingo de manhã, 8 horas, a ceia do fortalecimento, e domingo à tarde, 6 horas, a ceia do fortalecimento, aonde nós vamos buscar no Senhor o fortalecimento para nossas vidas. Devido à proliferação viral, olha... a proliferação do vírus, né? Nós estamos, é lógico que a gente fala isso porque é da palavra que veio, né? A gente fica meio contente com algumas inspirações, mas por causa dessa transmissão, iremos evitar alguns problemas maiores. Infelizmente, né? A transação de pessoas vai entrar também aí o toque de recolher a partir das 8 horas da noite, até às 5 da manhã. Enfim, vamos passar por momentos estranhos. Vamos passar por momentos delicados, né? Temos que ter paciência, orar e ter fé. Então está aí avisado, né? Qualquer coisa a gente volta a comunicar com os irmãos em nome de Jesus. Mas por favor, me ajude a compartilhar essas informações para que nós não fiquemos constrangidos aonde a gente vai ficar constrangido quando a pessoa vem na igreja, né? Quando vier, se ela não ficar sabendo, ela vai entrar, pronto, acabou, tá tudo fechado mesmo na vida. Mas vamos fazer só online, tá bom? Eu te vejo hoje 7h30, te vejo domingo de 8 horas da manhã e te vejo domingo 6 horas da tarde, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço, e amanhã 3 horas da manhã, sexto elo, e domingo 3 horas, sétimo elo. Glória a Deus, aleluia. Tem sido uma bênção, viu? Meu Pai. Deus abençoe. Boa tarde. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Uma tarde abençoada no nome de Jesus.